Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Toda terça-feira nós estamos aqui, eu estou aqui, né? E espero a companhia de vocês para que a gente possa estar juntos, conversando sobre algum tema relevante à nossa profissão, para que eu possa ajudar vocês com o meu conhecimento, para que a gente possa discutir assuntos pertinentes à área não só da fonoaudiologia, mas também das terapias de modo geral. Então, vou me apresentar, se você é novo por aqui. Eu sou a Carla Geraldi, fonoaudióloga, trabalho com o público infantil na área de linguagem e fala, também com processamento auditivo central e as dificuldades de aprendizagem. Então, hoje nós estamos aqui para abordar um tema que a maioria de vocês aqui compartilhou comigo nos stories que foi colocado, interagiram bastante, dizendo que era um tema de bastante relevância para vocês. Então, eu acredito que vai ajudá-los, que vai ter um bom alcance. E se quiserem participar também com perguntas, fiquem à vontade, para que a gente possa ir discutindo algumas questões aqui. O que eu quero mesmo é passar a minha experiência para vocês e ajudá-los de alguma forma no que for possível, tá bom? Então, o tema de hoje da nossa live é como lotar a minha agenda. Eu acredito que nunca nós tivemos num momento tão oportuno para que as terapias, a reabilitação de uma forma geral, tivesse tanto sucesso como está tendo agora, né? Então, a gente recebe no consultório muitas solicitações de avaliação de crianças das mais diversas questões, então dificuldade para falar, trocas na fala, dificuldades de comportamento, né? Se você é psicóloga, se você é neuropsicóloga, se você é psicopedagoga, tem muitas crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, é um momento muito oportuno para que a gente faça esse movimento e se intere do que é preciso para eu lotar minha agenda. Então, o que será que está acontecendo que eu não consigo ter os meus horários preenchidos? Ou por que será que os pacientes não ficam, né? Eu não consigo manter esses pacientes, não consigo manter a minha agenda sempre cheia. Para que a gente possa ir desenvolvendo essa conversa, eu acho importante que a gente, em primeiro lugar, pense que tudo que a gente vai fazer tem que envolver um planejamento, tá? Então, não adianta só eu querer, lá nos finalmente, olhar para a minha agenda e ver todos os horários preenchidos. Não é isso que basta quando a gente fala, de preencher a agenda, né? Será que eu quero só nomes ali? Como que eu faço para que esses nomes cheguem ali e estejam presentes na minha agenda e eu consiga, a partir daí, então, desenvolver tudo que eu quero? Como eu disse, tudo na vida a gente precisa de planejamento, a gente precisa observar alguns aspectos que vêm anterior a essa marcação na agenda e que são pré-requisitos muito importantes para que eu consiga este objetivo final, que é preencher todos os horários na agenda, ter a minha agenda lotada, tá? Isso vai valer, então, como eu já disse, não só para a fonoterapia. Eu acredito que para todo mundo que faz um atendimento ao público e precisa desse cliente de alguma maneira para desenvolver o seu trabalho, essa live vai te ajudar. Então, vamos lá. Se tudo precisa de um planejamento, a gente precisa observar alguns aspectos. O primeiro deles, que eu vou pedir para que vocês reflitam sobre isso aqui comigo, é a sua real consciência desse desejo que você tem de lotar a sua agenda, tá? Então, coloque isso bem consciente em você. Qual é esse desejo que eu tenho de lotar a minha agenda? Esse desejo pode ser porque eu quero mais dinheiro, né? Então, eu quero ter mais ganho financeiro.
Pode ser porque eu quero mais prestígio. Hoje está muito na moda as pessoas falarem assim, tenho lista de espera, né? Não estou marcando mais ninguém porque estou com uma lista de espera. E parece que esta frase te dá um poder já muito grande. Nossa, se ela não tem vaga, é porque ela deve ser muito boa, né? Então, é ela que eu quero, vou esperar sim, porque ela deve ser muito boa, acho que essa fono vai resolver meu problema, acho que essa professora particular vai resolver meu problema, acho que essa consultora de moda vai resolver meu problema, assim, independente do que a gente esteja falando, né? Ou será que eu quero mais trabalho, porque eu estou numa fase que eu quero muito estudar, eu quero muito ter conhecimento, eu quero muito ter repertório e prática para desenvolver, então eu estou naquela fase de início da profissão, onde eu estou com todo o gás, querendo trabalhar muito, então isso é importante que vocês definam dentro da cabeça de vocês. Por que que eu quero lotar a minha agenda? Qual é o meu maior desejo em ter uma agenda lotada? Boa noite, pessoal, estão me dando um oi aqui. Então, pensem nisso, tá? Se for ganhar mais dinheiro, ter mais ganho financeiro, eu posso pensar em duas possibilidades. Ou eu posso aumentar o meu valor, e assim eu ganho mais, ou eu posso diminuir os meus horários de atendimento. Como? Se eu faço uma sessão, se eu cobro por hora, eu passo a cobrar por meia hora, por exemplo. Eu cobro por hora, passo a fazer 45 minutos. Então, que eu diminua esse tempo, continue com o mesmo valor, diminua o tempo, ou que eu aumente o valor para que eu possa ter maior ganho financeiro. Essas duas possibilidades existem, né? Se eu quero prestígio, porque eu quero ser conhecida como aquela profissional famosa, aquela profissional que todo mundo quer ir nela, que quando indicam é o nome dela que falam, então isso é para mim, esse prestígio é mais importante, é por isso que eu quero a minha agenda lotada? Ou será porque eu quero, então, realmente trabalhar, pôr a mão na massa, porque eu estou a fim de aprender, eu estou a fim de conhecer bastante as várias características das pessoas que me procuram, eu quero fazer um estudo nesse segmento, então eu preciso de bastante material humano, né, para trabalhar. Então a gente vai procurar entender qual é a motivação que está nos levando a querer lotar a nossa agenda. Parece que não, gente, mas isso é muito importante, tá? Isso vai ter um papel fundamental no desenvolvimento das ações que vocês vão ter que executar para chegar até lá. Então, vamos lá, vamos pensar que para que isso aconteça, eu tenho que ter um desenvolvimento pessoal e profissional também que condiza, que esteja de acordo com essa agenda que eu quero manter cheia. Se eu não tenho conhecimento, se eu não consigo aplicar todo o meu conhecimento profissional de maneira eficiente, não é possível que eu queira ter uma agenda cheia, né? Como é que eu faço, então, para me capacitar? Eu posso me capacitar com cursos, eu posso me capacitar fazendo mentorias, fazendo supervisões, sendo ajudada por alguém que seja uma autoridade maior, né, nesse segmento, e que possa, então, me ajudar nos casos que eu estou atendendo, nas pessoas que chegam até mim, nas dificuldades que eu encontro pela frente, com os desafios, né, que eu tenho que conseguir superar. Então, eu vou atrás de uma ajuda e isso faz parte da minha capacitação. Eu preciso ter uma especialidade, né? Não uma especialização no sentido de ter um diploma de especialista. Não é isso, mas eu tenho que me especializar em alguma coisa. Ou é a faixa etária que eu atendo, ou é a área de atendimento, né? Aquela área que eu atuo, que eu sou mais conhecida, então, por atuar nessa área. O público, as idades que eu atendo, enfim, pensa no seu segmento, o que te daria uma maior
feche um pouquinho as opções que você tem de trabalho para algo que você possa se dedicar mais no estudo e se tornar mais especialista em determinado assunto do que em outros, tá? Isso também ajuda muito quando a gente pensa em ter a nossa agenda lotada, porque a gente direciona o foco da nossa energia, de todo o nosso estudo, de todo o nosso investimento numa área que realmente a gente quer ter esse retorno. Outra coisa muito importante que faz parte desse desenvolvimento profissional e pessoal é a saúde da gente. Se eu estou bem, eu consigo desempenhar um bom trabalho. Se eu não estou bem, esse meu trabalho não vai ser desempenhado com a mesma qualidade. Então, eu preciso cuidar da minha saúde. Cuidar da minha saúde é cuidar da minha alimentação, é cuidar do meu sono, é cuidar da minha hora de lazer e também da minha hora de prazer. Lazer não é a mesma coisa que prazer. Lazer, muitas vezes a gente tem uma atividade de lazer com a família, com outro grupo, e o prazer às vezes está naquela coisa que é bom para mim. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ler um livro, eu gosto de fazer minha unha, eu gosto de sair com amigos para beber, para conversar, o que me faz bem? Então, alimenta a minha alma. E é isso que a gente vai buscar no momento de prazer, é o prazer pessoal. Diferente do lazer, que muitas vezes a gente abre mão do que a gente quer para fazer algo em prol da família e dos amigos e tudo mais, né? Então, é importante que a gente coloque isso, uma atenção nessas questões para que a gente se desenvolva de maneira completa, tá? Porque a gente é, no atendimento ou profissionalmente, aquilo que a gente é em todos os outros setores da nossa vida. Se um não caminha bem, o outro também sofre alguma consequência. Mas vamos lá, vamos em frente. Eu tenho que procurar ter uma identidade no meu trabalho. Falando aqui especialmente em terapia, no meu atendimento como fonoaudiólogo, mas acredito que vocês possam também pegar essas dicas se você é outro profissional terapeuta, se você é um professor particular, se você está numa outra profissão, assim, tenha uma identidade no seu trabalho. O que significa ter uma identidade? Você ter o seu estilo próprio, não procurar copiar o outro. A gente copia, e que também não é copiar, mas a gente se inspira, acho que é melhor essa palavra, quando a gente admira alguém, né, quando a gente acha que essa pessoa desenvolve um bom trabalho, que a gente gostaria de seguir alguns passos para tentar alcançar alguns objetivos que a gente acha importante. Então, a gente pode sim se inspirar no outro, mas a gente tem que desenvolver o nosso próprio estilo de atendimento, acreditando que aquilo que você está colocando em prática está ajudando outras pessoas de verdade, né? De alguma forma, na sua profissão, você atinge os objetivos que essa pessoa veio ali buscar com você. Então, tem o seu próprio estilo de atendimento. Preste atenção quais são as suas crenças em relação ao atendimento. O que você acredita que é importante você oferecer para o outro para que ele saia satisfeito com o seu atendimento? Ah, então, isso é muito importante que esteja claro para você. Você também precisa usar as ferramentas adequadas para isso. Quais são as ferramentas que eu uso, por exemplo? Eu uso a minha própria ferramenta, né? Eu como material aí principal humano. Isso nós já falamos que faz parte desse desenvolvimento pessoal, profissional, mas eu utilizo recursos, né? Então, eu utilizo a tecnologia, eu utilizo jogos, eu utilizo atividades diferentes. Então, adequar isso ao público que eu estou atendendo, às necessidades desse público que eu estou atendendo, e também adequar isso à era que a gente está vivendo, essa era mais tecnológica, esta era onde tudo é muito rápido, as informações. Então, adequar isso ao nosso
aos nossos dias atuais, tá? Então, é importante que eu pense nas minhas ferramentas nesse sentido, tem que estar de acordo com o meu público, tem que fazer parte, assim, tem que estar moderno para aquilo que eu ofereço, né? Eu tenho que usar a tecnologia a meu favor, então são coisas importantes que a gente tem que pensar. E não esquecer, gente, que hoje é muito possível a gente fazer um atendimento online, né? Em várias profissões, em vários segmentos. A questão do atendimento online está sendo muito requisitado, até por comodidade das pessoas, não perder tempo no trânsito, né? Então, pense nessa possibilidade também como um recurso que você tem para colocar no seu atendimento. Se preocupe com o espaço físico. Caso você atenda num consultório, numa sala, se preocupe com esse ambiente físico que você vai receber o seu cliente, tá? Quando eu falo em se preocupe com esse espaço físico, eu quero que você pense como que está a configuração dessa sala. Ou vamos supor até que você não tenha sua sala própria, que você vá na residência das pessoas para oferecer esse serviço. Mesmo assim, se preocupe com esse espaço físico. Está de acordo com o que você precisa para o seu atendimento? Se não estiver, não tenha receio, vergonha de já comunicar à pessoa, se é o seu primeiro paciente, o seu primeiro cliente, melhor ainda. Mas mesmo que você já tenha iniciado esse processo e você está ouvindo isso agora aqui de mim, procure adequar. Veja o melhor local da casa para que você faça esse atendimento. Procure deixar o ambiente o mais favorável possível para esse seu trabalho. E se você tem um consultório, então pense, como é que está a sua sala, o seu espaço físico, a configuração? Como é que estão os móveis que estão ali disponibilizados para esta pessoa? Como é que estão os seus materiais terapêuticos? Já estão muito velhos, estão rasgados, não são muito modernos, são coisas mais antigas. Então, procure prestar atenção nisso. Procure também estar sempre de acordo com a tecnologia. Então, uso de computador, uso desses recursos de online, de usar o WhatsApp a nosso favor também. Às vezes é uma mãe que não está sempre ali presente no atendimento, filma um pouquinho, grava um pouco a sua sessão, manda para o WhatsApp para essa mãe, explica o que você está trabalhando. Isso é um recurso bem bacana que a gente deve também aproveitar nos nossos atendimentos, tá? E o conforto desta pessoa. É uma cadeira confortável para ela sentar? A sala de espera está confortável para quem está esperando? Você tem ali à disposição água, café para receber essa pessoa? Porque isso tudo, gente, é um acolhimento que faz diferença, né? E por aí vai, então, a gente vai adequando, né, ao local que a gente está, mas a gente vai pensando no outro também. O que eu gostaria de receber se eu fosse o cliente desta pessoa? Como eu gostaria de ser tratado? Onde eu gostaria de estar sentado? O que eu gostaria que ela me oferecesse? Como seriam os materiais que estivessem à minha disposição ali para eu usar os recursos para o meu objetivo, tá bom? E vamos lá, então, feito tudo isso, vocês fizeram toda essa reflexão aqui comigo, né, de planejar todas essas questões que eu falei, parar para pensar nisso, como é que está isso para você, no seu dia a dia, na sua rotina, e vamos pensar que a gente já passou por tudo isso, como é que eu faço, então, para captar este cliente que eu preciso dele? Então, aí nós vamos também pensar em algumas coisas importantes. Primeira coisa, tenha definido bem quem é o seu público. Eu atendo criança, adolescente, adulto, idoso. Será que eu faço tudo tão bem? Será que eu consigo ter conhecimento suficiente para atender todo esse público? Se não, aí vem a questão da especialidade, né? Eu tentar me especializar em algo e pensar, então, nesse público. Qual é o público que eu quero atingir? Eu sabendo o público que eu quero atingir, eu vou, então,
linkando isso com alguns outros aspectos que vão me ajudar a ter este cliente. Por exemplo, a sua rede de network, né? Isso deve estar funcionando. Ah, mas como que eu faço se eu estou começando? Mas como que eu faço, sei lá, se na minha cidade quase não tem ninguém? Como que eu faço funcionar esse network? Bom, eu preciso de alguma captação, né? Partir de uma captação de um cliente. Eu posso, então, eu definindo esse público, eu vou ver aonde é melhor eu atuar, né? Quem é melhor, quem está mais adequado para eu atingir para conseguir esses clientes. Se são alguns profissionais que trabalham com esse público, eu vou procurar ter contato com esses profissionais. Então, eu vou falar aqui no meu caso. Meu público é infantil. Com quem que eu devo conversar? Com os pediatras, com os professores, com os pais. E aí, cada um vai me dar eu vou ter uma conversa específica, né, com cada um deles. Então, a criança chegou até você. Vamos supor que, mas eu só tenho um paciente. Ok, vamos pensar nesse um paciente. Chegou para você esta criança. Você vai já na sua anamnese perguntar: quem é o pediatra? Você pode me passar o contato dele? Eu gostaria de conversar, porque ele já viu essa criança há mais tempo, né? Eu quero tirar algumas dúvidas, enfim. A mãe, os pais não vão se negar a dar o contato. Ou no máximo ele vai falar assim: ah, tá bom, eu vou passar o seu contato para ele, então, mas veja, você já criou ali um laço, né? Onde você pretende atuar, então, e se apresentar. E isso você pode falar para os pais: olha, eu gostaria de me apresentar para ele, dizer que eu sou a fonoaudióloga, explicar como é o meu trabalho. E aí você vai atrás, então, de falar com esse profissional que é, por exemplo, o pediatra da criança. Então, você vai se preparar antes para isso, né? O que eu quero? Qual é o meu objetivo nessa conversa? Meu objetivo na conversa é que ele me conheça, que ele saiba que eu existo, que ele saiba o que eu faço, para que possivelmente ele me encaminhe mais pacientes, né? Mais clientes. Então, eu vou conversar com ele, me apresentando: olha, eu sou a fonoaudióloga, seu paciente tal me procurou porque está tendo uma queixa assim, assim. Como que o senhor vê isso? Então, né, procura ouvir o que ele tem para te falar. E aí você já vai percebendo, né, como é que ele é. Ah, olha, não, eu vejo que está acontecendo isso, então, não, isso isso é coisa da cabeça da mãe, tem muitos que falam isso, né? Então, a gente já vai entendendo e a gente já vai dando o rumo da nossa conversa. Olha, porque pela queixa da mãe, eu penso nisso, nisso e nisso, como eu poderia ajudá-lo. Então, eu acho que vale um investimento de algumas sessões para eu fazer uma avaliação melhor e eu posso, inclusive, te dar depois uma devolutiva. Então, isso tudo é importante para ele ver como é que você é como profissional, né? Porque até então ele não conhece o seu trabalho especificamente, mas ele vai sabendo de você. E aí, então, vamos pensar que um outro público que eu posso tentar atingir nessa minha rede de contatos é um professor. Mesma coisa, vou ligar da escola, então me informo com a mãe, como é o nome da professora, tem uma coordenadora responsável, então pega o nome, anota, pede o contato da escola, ou hoje em dia a gente consegue também, né, gente, na internet, vai lá, pega o contato. Olha, eu sou a fonoaudióloga da sua aluna tal, gostaria de marcar uma conversa, se for possível presencialmente, hoje em dia, se for possível online, a gente deixa a escola também à vontade, né? Para ver o que é melhor para a rotina deles. E a gente, novamente, a gente vai se apresentar, a gente vai falar por que você foi procurado e o que você pode ajudar, mas que você gostaria de saber da escola como ela vê essa criança. Então, isso é importante que a gente também escute, tá? Os pais também é uma fonte já. Então, vamos supor que você não consiga nem por um lado, nem pelo outro, né? Não consegue falar com o pediatra, não consegue também com a escola. Os próprios pais vão ser a sua rede, o seu network. Porque se você atender essa criança bem,
Se você acolher bem essa família que chegou ali, ele vai te indicar. Quando alguém precisar de uma fono, né, quando ouvir alguém, ou então ele vai chegar nessa escola e falar, olha, eu levei meu filho na fono, gostei muito dela, porque ela agiu assim, 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 na primeira entrevista. Então, esse próprio pai, essa mãe, ou os responsáveis, né, pelo seu cliente ali que chegou naquele momento, eles já vão ser a sua rede, né, de network. E não existe propaganda melhor que a famosa propaganda boca a boca, né? Então, você fazendo um bom trabalho, você vai conseguir, pelo menos, quem está ali mais próximo a ser atingido são os pais. E eles podem depois te encaminhar, tá? Propagandas também, né? Se a sua cidade permite uma propaganda impressa, folders, hoje em dia a gente sabe que esses papéis não são muito usados, né? A gente dá preferência mais pelas mídias sociais, que também é uma boa alternativa, mas a gente não vai ficar conhecido da noite para o dia, né? E isso não vai ser essa fonte que vai te ajudar a lotar a sua agenda, se você está começando agora principalmente, né? Então, o mais confiável é que você busque pessoas mesmo para se relacionar e conseguir mostrar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, se apresentar, falar o que você faz, isso é ainda o que funciona melhor, tá? E por último, então, eu vou falar aqui da necessidade da gente ter uma boa comunicação. Se eu não consigo, na minha comunicação, na minha maneira de me expressar, passar todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, tudo aquilo que eu pretendo, que eu tenho para oferecer, eu não vou conseguir grande coisa. É tudo um conjunto, certo? Mas algumas partes desse todo, desse quebra-cabeça, são muito importantes. E a comunicação é uma delas. Então, eu preciso me planejar, olha aí o planejamento mais uma vez, quando eu vou conversar, por exemplo, com um profissional, seja um médico, às vezes é o dentista, né? Se o dentista encaminhou você, às vezes é uma fisioterapeuta que te encaminhou, às vezes é a professora que encaminhou. Então, assim, saiba usar a linguagem adequada para cada uma dessas pessoas que você vai conversar, tá? Se prepare antes. Veja tudo que você pode falar em benefício seu, evite aquilo que você sabe que é uma falha em você, né? Porque esse momento é o momento da propaganda, da apresentação. Então, você tem que fazer isso bem feito. Então, você tem que saber falar, mas você tem que também saber ouvir. A gente não vai só nós lá ligar, olha, doutor fulano, então eu sou a Carla, fonoaudióloga, tá? Então eu tô pensando isso, tudo bem? Tá. Eu não dei espaço para o outro. Então, lembrem de dar espaço para o outro. Olha, como você vê essa criança? Pronto, já é uma entrada aí para que a pessoa fale um pouco sobre essa criança, né? Me fala um pouco que você, se é o professor, me fala um pouco quais as dificuldades que você está percebendo. Se são os pais, me fala um pouquinho o que isso está implicando no dia a dia. Então, ouve, escuta o outro que ele tem para falar. Uma boa comunicação é a gente também ser um bom ouvinte, tá? Então, às vezes, no nosso desespero ali de querer conquistar aquele paciente, aquele cliente, a gente acaba falando muito, querendo mostrar muito, e a gente não dá espaço para ouvir. Mas o ouvir é tão importante quanto, tá? Seja assertivo na sua comunicação. O que é isso? Procure ser objetivo no que você pretende, procure as melhores palavras, procure não falar demais, não perder muito tempo, não ocupar muito tempo do outro. A gente sabe, se a gente liga às vezes para um médico, ele está também ali no horário de atendimento, né? Ele não vai conseguir. Se ele tem um intervalo entre um e outro, esse intervalo não pode se estender. Então, você tem que ser assertiva na sua comunicação, tá?
E usar a tal da comunicação não violenta, que hoje a gente ouve falar muito, que não mas eu não falo de maneira violenta, né? Eu não agrido ninguém. A comunicação não violenta não é só não ter agressividade, mas é a gente respeitar o outro, respeitar o momento do outro, saber falar. Sabe aquela coisa assim que a gente... Como você diria que a criança é mal educada, não dizendo que ela é mal educada? Então, isso é uma comunicação não violenta. Eu saber usar outras palavras que vão levar que a mãe entenda que essa criança está sendo mal educada, por exemplo. Então, eu vou falar assim, olha, eu tenho percebido que o seu filho é um pouco desafiador, né? Ele se opõe muito às coisas que eu pretendo, ele tem muitas respostas prontas para tudo, ele não permite muito que eu dê sugestões de atividades. Então, veja, a gente vai lá comendo pelas beiradas, né, com cuidado na forma de falar, para que a gente consiga passar a mensagem que a gente quer, sem usar palavras duras, né? Sem falar assim, olha, eu não estou conseguindo fazer meu trabalho porque seu filho é muito mal educado. Não dá para falar assim. Então, como que eu falo isso? Como que eu chego num pai, numa mãe que não estão colaborando na terapia sem falar assim, olha, vocês não estão colaborando, tudo que eu falo não é acatado, então não tem como a gente continuar. Não dá. Como é que eu vou falar isso? Olha, seria muito importante o envolvimento de vocês, porque vocês são pessoas que ele confia, né? Então eu vou conseguir que ele entenda melhor. Então, percebe como que a gente pode falar de uma maneira que a gente não agrida, que a gente não assuste o outro, que a gente não coloque a culpa no outro, né? Então, o fato de eu não ter sucesso é porque a família não ajuda, é porque a escola não me recebe, é porque a escola não acata as minhas orientações. Será que eu também acato as da escola? Será que eu também acato as dos pais? Será que eu compreendo o momento que eles estão, que talvez esse momento eles não estão prontos ainda para me ajudar? Então eu tenho que ir lá fazer o meu trabalho de formiguinha, né? Fala um pouquinho hoje, fala um pouquinho semana que vem, e aí aos pouquinhos eu vou conseguindo esse meu espaço. Então, gente, todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês são importantes quando eu penso em lotar a minha agenda, tá? Então, vou resumir aqui novamente. Pense, qual que é o seu real desejo para lotar a sua agenda? Por que que você quer lotar a sua agenda? É questão financeira? É o prestígio que você quer? É porque você está afim de trabalhar e pôr a mão na massa? Trabalhe o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, se capacite para isso, para que você tenha mais qualidade nos seus atendimentos, tá? Se preocupe com a sua identidade de atendimento. Então, como você faz para atender? Que forma você recebe essa família? Que materiais você usa para desenvolver o seu trabalho? Eles estão adequados ao mundo moderno? Tá? Como está o seu espaço físico? O quão acolhedor é esse espaço físico? Então, pense em tudo isso. Reveja o seu network, né? Veja quais são as possibilidades de redes de contato que você tem no momento e se apresente para elas. Se já é alguém que você está atendendo, vá lá e fale para essa pessoa, olha, eu gostaria de te dar uma devolutiva do trabalho, aproveita até agora, ó, estamos no final de semestre, queria te dar uma devolutiva nesse final de semestre, as coisas que foram trabalhadas, o que já melhorou, o que essa criança tem de potencialidades, e depois a gente fala daquilo que a gente precisa ainda trabalhar, e provavelmente a gente precisa da ajuda dessa pessoa, então, para que isso aconteça, tá? Mas reveja, então, esse seu network e faça a sua propaganda. E, por último, avalie como está a sua comunicação. Você está sendo assertiva no seu modo de se comunicar, objetiva, clara. Você está falando de maneira
que você não agrida o outro ou não coloque a culpa no outro, que o outro não se sinta intimidado ou acuado, porque senão já vem assim, ai, lá vem a fono falar comigo, já vem ela me dar bronca do que eu não estou fazendo. Então não pensem que isso vai acontecer, né? Se eu usar uma linguagem diferente, uma linguagem não violenta, eu consigo então falar aquilo que eu quero de uma outra forma, uma forma mais sutil, que cause mais efeito, que faça o outro pensar, sair pensando depois dessa conversa com você, tá? Então, são aspectos importantes que a gente deve levar em conta quando a gente pensa em lotar a nossa agenda. E não se esqueçam, esse networking é muito importante. Se você não faz essa devolutiva para os profissionais que te encaminharam, agradece quem encaminhou, manda uma mensagenzinha, olha, muito obrigada por lembrar de mim, eu vou ter um enorme prazer em atender, estou à sua disposição para o que precisar. Então veja como a gente se coloca abrindo portas, né, para esse outro profissional, para que ele lembre de mim numa próxima oportunidade, ou para que ele queira tirar dúvidas comigo, né, se coloque aberta à disposição. Então é isso, gente, eu espero que vocês aproveitem essas dicas. Olha, tem um mapa mental aqui, tá, desse tema, de tudo que eu falei com vocês aqui. Se você ficou aqui até o fim comigo, agradeço, e você pode pedir lá nos comentários, ou então por direct, o que vocês acharem melhor, no privado, podem me pedir o mapa mental que eu encaminho para vocês, tá bom? Obrigada. Uma boa noite a todos, boa semana, e a gente se encontra na próxima terça-feira para mais um tema aqui na nossa live, tá bom? Até mais então, fiquem com Deus.